Ontem, na abertura do Jornal Gente, eu trouxe algumas considerações, antes mesmo da prisão da acusada, quando a polícia já tinha pedido à justiça a prisão, né, antes de decretar a prisão, a respeito do feminicídio, que é uma nova modalidade criminosa, e isso despertou a atenção de ouvintes, porque eu trouxe algumas informações que foram colhidas com a própria fonte que está, nesse momento, em contato conosco, o professor de Direito Penal, Luiz Miléo, do IBMEC, que me socorreu antes do programa ontem com alguns detalhes ali, trouxe dados interessantes, os ouvintes quiseram mais informações sobre o assunto e eu o convidei para estar nesse sábado conosco aqui no Jornal Gente para falar um pouco mais sobre essa modalidade criminosa. Doutor Luiz, seja bem-vindo. Além de professor, ele é promotor de justiça do Ministério Público aqui de São Paulo também. Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Bandeirantes. Bom dia. Bom dia, Pedro Campos. Tudo bem contigo? Um prazer falar novamente com você e um bom dia a todos os ouvintes. Doutor Luiz, como eu disse ontem durante o programa aqui, também colocou o Jornal Gente para os alunos. Ele estava iniciando uma aula lá para os alunos do terceiro semestre, que puderam acompanhar o comentário e tenho certeza que depois discutiram, né, um pouco a respeito desse caso que está chamando bastante atenção da professora que foi morta, estrangulada, uma coisa terrível, né? E ainda mais chocante a informação da polícia de que a suspeita é justamente a ex-companheira dela, e o motivo pode ser ciúmes ou até mesmo a questão aí de um seguro, como nós acompanhamos na reportagem do Luiz Felipe Nunes. Mas para o senhor eu queria ficar no campo teórico, saber o seguinte: o que é o feminicídio, onde ele está previsto, qual é a pena, quais são as considerações para esta modalidade criminosa que foi introduzida ao ordenamento jurídico de uma forma mais recente que os outros crimes dolosos contra a vida. Bom, Pedro, só um histórico rápido disso. O feminicídio, em razão do número bastante incidente de morte de mulheres dentro do ambiente doméstico, lá em 2015, o feminicídio foi inserido como uma qualificadora no crime de homicídio. A pena 12 a 30 anos. Porém, em 2024, recentemente, agora em outubro, com uma nova lei, o feminicídio sai da figura qualificada do homicídio e passa a ser um tipo penal específico, feminicídio, com uma pena hoje aumentada de 20 a 40 anos, inclusive podendo chegar até 60 anos por um único feminicídio. Essa figura, ela se tornou mais grave pela essa nova lei, que é chamada até de pacote antifeminicídio, porque ela não só cria esse dispositivo no Código Penal de forma específica, feminicídio, como também determina aumento de pena, progressão de regime àqueles que, de uma certa forma, praticam crimes contra a mulher. O feminicídio, ele tem duas modalidades. É a morte da mulher no âmbito doméstico ou a morte da mulher por menosprezo ou discriminação a essa condição, ou seja, uma figura mais gravosa em razão do gênero mulher. Por essa razão, e infelizmente, nós não tivemos um retrocesso do número de feminicídios. Você está aí na rádio todos os dias, muito atento a todas as informações, a todas as notícias que acontecem, não só no município de São Paulo, no estado, como no país e até no mundo. E sabemos o quanto tem aumentado o número de feminicídios. Todos os dias nós temos feminicídios acontecendo neste país. Ainda que tenha aumentado a pena, infelizmente não conseguimos ainda reduzir o número de feminicídios, que realmente é bastante difícil a política pública, política de Estado para reduzir o feminicídio, porque no mais das vezes ele acontece dentro do ambiente familiar, dentro das quatro paredes, e o Estado não consegue intervir nisto. Mas tem que empreender políticas, temos que melhorar como sociedade para que isso seja definitivamente reduzido. Por hora, nós temos uma pena bastante expressiva, de 20 a 40 anos. Quem sabe isso faça com que eventuais feminicidas demovam da ideia de praticar esse crime em razão dessa quantidade de pena. Lembrando que essa pena, se condenado for agora, ele terá que permanecer 55% da pena
em regime fechado, depois regime semiaberto e, por fim, regime aberto. Isso faz com que ele permanecerá mais tempo em fechado, preso entre regime fechado e semiaberto, e pouco tempo em regime aberto no convívio social, no retorno social. Está na nossa escuta um dos principais repórteres do telejornalismo do Brasil, o repórter Rodrigo Hidalgo da Band, que encaminha a seguinte pergunta para o senhor: se a motivação for só financeira, nós poderemos ter este caso enquadrado em feminicídio, Dr. Luiz Miléo? Sim, Pedro, será feminicídio de qualquer forma, porque neste caso, entre Fernanda Fázio e Fernanda Bonin, a vítima Fernanda Bonin, tudo indica que essa morte ela se deu em razão do gênero mulher dentro deste ambiente doméstico, desta relação afetiva existente entre Fernanda Fázio e Fernanda Bonin. Ainda que a motivação seja relacionada, por exemplo, a esse seguro, mesmo assim, o que configurará é o gênero feminino e neste ambiente, viu? Ambiente doméstico. Será feminicídio, não há dúvida disso. Em relação ao tamanho da pena, né? O nosso ouvinte Manuel quer saber o seguinte: por que a pena pode chegar a 60 anos, como o senhor disse? Porque, Pedro, a pena prevista é de 20 a 40 anos. Lá no parágrafo 2º desse artigo 121A, circunstâncias que aumentam a pena, ou, no juridiquês, majorantes, causas de aumento de pena. Essas causas de aumento de pena, em número de 5, elas determinam ali um aumento de 1/3 à metade. Tentarei ser o mais didático possível com os ouvintes por conta de dosimetria da pena. Se imaginando no momento em que o juiz está quantificando a pena por um feminicídio, e ele atinge, por circunstâncias pessoais do próprio autor, já numa das fases, na intermediária, 40 anos, ele poderá aumentar até de metade se incidentes causas de aumento de pena. Então, abstratamente, hipoteticamente, imaginando que o juiz pode chegar a 40 anos e aumentar de metade desses 40 anos, a pena pode atingir 60 anos. Inclusive, a maior pena prevista no ordenamento penal. É por um crime só. Até quando nós ouvimos, determinado cidadão foi condenado a 150 anos, tenham em mente que ele praticou vários crimes, ele não praticou um só crime e teve a pena de 150 anos. Mas o feminicídio permite uma pena por um só feminicídio em 60 anos. Doutor Luiz, vamos tentar fazer um exercício aqui para deixar bem claro isso que o senhor está colocando para o nosso ouvinte. Pela legislação atual, então, com esse novo tipo feminicídio que o senhor explicou para nós e com essa condição imposta pela legislação de que é necessário o cumprimento de pelo menos 55% da pena antes da progressão do regime, nós temos uma condição. Vamos tentar comparar com um caso semelhante, esquecendo aqui o caso específico, de uma mulher que era vítima de violência com a legislação antiga, para a gente tentar fazer uma comparação aqui de penas, né? Daquilo que deve acontecer e daquilo que aconteceria com a legislação antiga, porque eu acredito que com o exemplo fica muito mais claro. Então, sem o feminicídio, seria um homicídio, né? Nós estaríamos falando da figura do homicídio. A questão da progressão, nós sabemos que ela era menos rigorosa para casos como esse, tanto é que falamos aqui na programação à torta e à direita sobre bandido que é condenado a uma pena até alta, mas cumpre muito pouco na cadeia e já consegue a progressão. O senhor conseguiria fazer essa relação assim, como que era com a lei antiga e como fica agora com a lei nova, criando um caso hipotético parecido com esse? Sim, Pedro. Antes da atual lei, o feminicídio ele era uma qualificadora do homicídio e a pena de 12 a 30 anos. Pensando antes de outubro, ou aos fatos praticados antes de outubro, numa pena de 12 anos por este feminicídio como qualificadora do homicídio. Teria que o agente cumprir 40% desses 12 anos em regime fechado, depois o restante
é mais 40% em regime semiaberto e o restante da pena em regime aberto. Por sua vez, agora, aos fatos acontecidos posteriormente à lei, agora de outubro de 2024, a pena passa de 12 para 20 e de 30 para 40. Então, temos de 20 a 40 anos de pena. Com essa lei que cria esse tipo específico do feminicídio, também trouxe uma alteração na lei da execução penal, determinando que agora teremos o cumprimento de 55% da pena em regime fechado, depois no restante 55% em semiaberto e, por fim, no aberto. Agora, antes, 40% de 12. Eu estou falando em pena mínima. Agora, Eu fiz a conta, 55%. aqui, se eu não errei, ó, que eu sou ruim de matemática, hein? Se tiver Eu professor também aí, não vou arriscar me muito. ajuda. Mas eu fiz a conta aqui, ó. Então, se 12 anos era a pena mínima, vamos supor que, no caso hipotético, a condenação fosse de 12 anos. Menos 40%, 4 anos e 8 meses, um pouquinho menos que 5 anos, efetivamente presa lá no regime fechado. Nesse caso, 20 anos de pena mínima com 55% para você obter a progressão, você tem 11 anos em regime absolutamente fechado. Então é uma diferença grande, é mais do que o dobro, né? É mais do que o dobro. Em termos percentuais, foi 15% ou mais. Se imaginar que a pena exceda um pouco, e se, hipoteticamente, creio eu, que se esse caso vier a ser julgado, se ela vier a ser condenada, creio que eu diria, ou poderia visualizar uma pena mínima de 26 anos e pouco. Ela teria, então, que cumprir 55% desses 26 anos e pouco em regime fechado, do restante em regime semiaberto, mais 55%, e o restante em regime semiaberto. Nesse caso, então, ela cumpriria ali, também não vou arriscar muito com matemática, mas algo relacionado aí a uns 14 anos em regime fechado por esse único crime. Nós estamos conversando com o professor Luiz Miléo, da Universidade IBMEC. Ele é professor de Direito Penal, explicando para a gente um pouco mais da figura do feminicídio. Antes de trazer mais perguntas aqui dos nossos ouvintes, eu queria que o senhor explicasse como que é o processo do feminicídio. Como é que começa esse processo? Quem julga, quem decide a pena? Como é que funciona o procedimento para a análise de um caso de feminicídio? Bom, Pedro, por se tratar de crime doloso contra a vida, cabe a competência do tribunal do júri. Então, caberá ao conselho de sentença uma formação de 7 jurados que tratarão e decidirão a respeito do fato. Uma vez entendendo que o fato aconteceu, isto passa e condiciona o juiz a fixar a pena de acordo com o que os jurados decidiram com o fato. Os jurados decidem o fato, o juiz é quem fixa a pena. Tudo isto feito perante o tribunal do júri, que é a instituição competente para julgar crimes dolosos contra a vida, que agora nós temos em número de 5: o homicídio, o feminicídio, o induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, o infanticídio e o último, o aborto. Todos eles crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida vão para o tribunal do júri, são 7 jurados que vão fazer essa análise, eles são sorteados e aí acusação e defesa podem recusar alguns jurados e esse julgamento acontece então no plenário do júri. O crime do feminicídio, ele está ligado de forma umbilical ao homicídio, por isso o procedimento é o mesmo, apenas ressaltando essa condição específica da vítima ser mulher, né, doutor Luiz Miléo? Exato, né? Exato. Agora, o que se tem é uma maior repressão estatal nesse tipo de crime, porque atinge um gênero. O gênero feminino tem sido constantemente violado em feminicídio, em lesões corporais. E o Estado tem que chegar um momento e dizer, olha, não dá, não tem mais condições de nós tratarmos esse tipo de crime com penas mais brandas, porque não está resolvendo muito. Vamos aumentar a pena para ver qual que é o efeito disso. Esperemos que, com o andar do tempo, isso se reduza. Recentemente, aqui, pelos telejornais todos aí, nós ouvimos
um policial que invadiu em Santos uma clínica onde estava a esposa, matou a companheira e efetuou disparo contra um dos filhos. Ou seja, é recorrente o feminicídio. E o Estado tem que dar uma resposta firme, uma resposta para tentar reduzir este número de crimes. Duas perguntas interessantes da nossa audiência. Os executores, porque nós estamos falando aqui que a principal suspeita ela é a mandante do crime, segundo a investigação da polícia. Os executores também serão enquadrados por feminicídio? Sim, Pedro. Inclusive, o legislador desse pacote anticrime que cria o feminicídio como um tipo penal autônomo tomou cuidado de inserir essa figura lá no artigo 121A, parágrafo 3º, dizendo que essa circunstância, feminicídio, ela se comunica ao coautor e ao partícipe. Logo, por essa determinação legal, todos os envolvidos serão responsabilizados pelo mesmo crime, feminicídio, com todas as suas circunstâncias, causas de aumento de pena, serão todas elas comunicadas ao coautor e ao partícipe. Outra pergunta interessante, tem audiência de custódia para casos de feminicídio? Os suspeitos podem ser soltos como demais criminosos? É a pergunta do Edson Elias. Bom, Edson, bom dia. Boa pergunta. A audiência de custódia, Pedro, ela é audiência para o preso, independentemente do crime praticado. Então, esses que foram presos, eles passarão por uma audiência de custódia pelo fato de estar preso, não pelo fato de ter praticado o crime de feminicídio. Imaginando que hoje, provavelmente, eles passarão por esta audiência de custódia. O juiz ele tem dois caminhos a tomar. Ou ele concede a liberdade, ou ele mantém a prisão. Eu diria que, em razão do fato, e deste fato ser grave, e há necessidade de uma continuidade nas investigações para finalizar o inquérito, para saber o motivo, se tem mais uma circunstância, saber toda a dinâmica de condutas perpetradas por todos os envolvidos, eu quase afirmaria que ela não conseguiria, nem o outro que está preso, uma liberdade neste momento. Poderia, mas acho que não seria recomendável e creio que o juiz, neste caso, não decidirá de forma favorável a uma liberdade provisória. Agora é pergunta de prova aqui, hein? Invertendo os papéis, o aluno perguntando para o professor. Homem pode ser vítima de feminicídio, professor Luiz Miléo? Olha, Pedro, homem não pode ser vítima de feminicídio. O que nós podemos ter é a mulher trans, aí sim, vítima de feminicídio, porque o que se leva em conta é o gênero e não o sexo. O homem não. O homem é vítima de homicídio. A mulher, dentro dessas duas modalidades, dentro dessas duas circunstâncias, no ambiente doméstico ou familiar, ou por menosprezo ou discriminação, é feminicídio. Professor Luiz Miléo, muito obrigado por abrir um espaço aí no seu sábado para conversar com os ouvintes da Rádio Bandeirantes, depois da repercussão que o comentário que fiz ontem na abertura do Jornal Gente teve aqui com a nossa audiência. Acredito que nós respondemos todas as perguntas. Chegaram tantas perguntas aqui e muitas delas mais ou menos no mesmo sentido, mas eu te agradeço mesmo aí pela atenção que o senhor sempre tem com a Rádio Bandeirantes, comigo, para balizar os nossos comentários em fontes seguras, que tem ali conhecimento, e é assim que nós vamos levando as informações ao ar. Muito obrigado, um bom fim de semana e até uma próxima oportunidade aqui na Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço, Pedro. Bom fim de semana. Obrigado. São 9h54 da manhã. Daqui a pouquinho tem o Do Bom e do Melhor com o Danilo Gobato aqui na nossa programação, trazendo um pouco mais do entretenimento, e na parte da tarde a nossa rodada esportiva, né, com o time de esportes aqui da Rádio Bandeirantes, que ontem esteve reunido para uma celebração, uma das celebrações dos 88 anos da Rádio Bandeirantes, com a transmissão do Esporte em Debate, direto do estádio do Morumbi, para um contato mais próximo com ouvintes,
numa externa da equipe de esportes da Rádio Bandeirantes, onde Alexandre Pretzel, Leandro Quesada e Ricardo Capriotti discutiram assuntos do futebol, com presença, né, do time Band e também de ouvintes que foram sorteados para acompanhar essa transmissão. Também um abraço aqui ao departamento comercial que viabilizou essa parceria dentro de um camarote no estádio do Morumbi, camarote Premium, que viabilizou essa transmissão ontem para que o programa pudesse estar num lugar especial nessa semana de comemoração do aniversário da Rádio Bandeirantes. Prestação de serviço aqui na Rádio Bandeirantes. O Bruno Marum tem informação sobre o dia D de vacinação. É hoje, hein, gente? O Ministério da Saúde promove neste sábado o dia D de vacinação contra a gripe em todo o Brasil. A ação contará com o apoio de municípios e estados e será realizada nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. A meta é vacinar 90% do público-alvo, o que representa mais de 81 milhões de pessoas, incluindo crianças, idosos e gestantes. Segundo o governo federal, foram distribuídas mais de 51 milhões de doses da vacina contra a gripe para os estados e o Distrito Federal. A assessora da Diretoria de Promoção e Saúde de Belo Horizonte, que aderiu à campanha, Jandira Lemos, alerta para o aumento do número de casos da doença e destaca a importância de vacinar crianças neste momento de alta incidência de doenças respiratórias. O que é que nós lembramos? Nós estamos tendo aumento, né, do número de casos de influenza A, que é o vírus que está na vacina, então nós temos como nos proteger, então a gente precisa vacinar. Nós estamos vivendo um momento de necessidade de leite infantil, de CTI, leite de enfermaria, né, em Belo Horizonte. Então, essa dificuldade, se a gente vacinar as nossas crianças, nós vamos melhorar isso. Então, nós precisamos da vacina. A expectativa da campanha, que começou no dia 7 de abril, é vacinar mais de 32 milhões de idosos, 15 milhões de crianças e 1.600.000 gestantes. Jandira Lemos também destaca a importância da vacinação para pessoas com comorbidades. Gripe não é uma coisa simples, não. Ela pode se desenvolver de forma grave, principalmente aquelas pessoas que têm uma doença de base, um cardiopata, um paciente oncológico, por exemplo. Então, pode ser grave, pode levar a outras doenças, como uma pneumonia, levar a internação, até em CTI, e pode levar à morte. Então, nós precisamos nos vacinar para nos proteger e evitar que essas dificuldades, esse sofrimento todo venha a acontecer. O boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado em 30 de abril, revelou que foram notificados mais de 45 mil casos de síndrome respiratória aguda grave neste ano no Brasil. Obrigado, Bruno Marum. Fica aí o aviso, então, do dia D de vacinação para você que está acompanhando aqui a nossa programação. Vem aí o Danilo Gobato, que já está pronto aqui para apresentar o Do Bom e do Melhor e vai contar para a gente quais são as atrações do programa deste sábado. Tudo bem, Danilo? Bom dia. Fala, Pedro. Bom dia aos ouvintes aqui do Jornal Gente. Daqui a pouquinho, no Do Bom e do Melhor, a gente vai seguir com o nosso tradicional Plantão Médico Bandeirantes e hoje conversando com a doutora Tatiana Lousada, que é cirurgia vascular, para falar sobre varizes, né? E já adianto aqui que não atinge só as mulheres, viu, Pedro? Os homens também podem sofrer com as varizes, então todas as dúvidas aí a doutora Tatiana vai esclarecer daqui a pouquinho no nosso Plantão Médico Bandeirantes. E na segunda parte do programa a gente vai receber o apresentador, jornalista, ator, o Otaviano Costa, que está de volta aqui à Band. Ele teve uma primeira passagem em 99, substituindo o Luciano Huck no programa H, continuou um pouco ainda com o programa H, depois já logo mudou de nome para Super Positivo, depois O Positivo, ficou um tempo aqui na Bandeirantes, agora está voltando depois de mais de 20 anos e está à frente do Melhor da Noite, às quartas, quintas e sextas, nessa nova fase, nesse novo momento aí do Melhor da Noite, não é? Que já teve a apresentação da Glenda, do Zeca, do Rodrigo Alvarez e agora então com o Otaviano Costa à frente aí do programa da Band, encerrando o fim de noite aí da Band, da programação da Band, viu, Pedro? Muito bem, Danilo Gobato então estará conosco. A partir de agora ele assume aqui o comando da programação da Rádio Bandeirantes, que tem sequência. Eu queria comunicar aqui os nossos ouvintes queridos do Jornal Gente que eu vou tirar uns dias de férias a partir de segunda-feira. O jornalista Guilherme Macalossi estará com o time do Gente aqui a partir de segunda-feira, 8 da manhã.
Bom sábado a todos, um feliz Dia das Mães para as mães ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes, que amanhã vão comemorar o dia com os seus filhos. Vem aí o do bom e do melhor.